Olá, gente, tudo bem? Olha, hoje o nosso vídeo vai falar sobre algumas coisas que estão surgindo agora, que na verdade já existiam há muito tempo, mas que a gente está nomeando agora, né? Inclusive alguns transtornos na vida adulta. A gente vai falar um pouquinho sobre esses transtornos e qual seria o melhor caminho para a gente lidar com isso. Transtornos, síndromes, distúrbios, várias coisas estão aparecendo que, na verdade, gente, já existiam há muito tempo. Mas a gente não nomeava muitas vezes, ou não dava muita ideia para determinadas situações, ou achava que era bobeira, ou era algum probleminha simples e nada se resolvia. Mas graças a Deus, hoje já estamos observando isso melhor, né? A ciência já está observando isso melhor, os médicos, os profissionais de psicologia, toda uma rede de profissionais que observa que adulto também possui transtorno, adulto também possui síndrome e possui distúrbio. E quando eu falo que alguns adultos possuem algumas determinadas situações que precisam de cuidado, eu não estou falando que esses adultos são incapazes de fazer as coisas, muito pelo contrário, gente. As pessoas elas vão se adaptando aos ambientes, elas vão se adaptando à sua realidade. E isso é o mais importante quando eu falo que, vamos supor, que o adulto ele possui algum transtorno, como TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Né? Então, assim, esse transtorno ele apareceu. Não, na verdade, esse transtorno ele é neurobiológico. Então, você, ao nascer, né, na sua gestação, e todo esse processo de crescimento e desenvolvimento, você vai desenvolvendo aquilo que você já tem dentro de você. Né? Então, você não simplesmente pega o TDAH, você adquire o TDAH. Não, já está dentro de você de alguma forma e vai se mostrando aos poucos. O autismo é da mesma forma, gente. Você já nasce com isso. Vamos colocar aí dentro de uma forma genética, entre aspas, porque não se existe uma comprovação ainda específica das origens de alguns transtornos e algumas síndromes. É preciso lembrar que conviver com síndrome, conviver com transtorno, conviver com alguns distúrbios é algo que é possível plenamente, né? A questão toda é que nesse momento é preciso também procurar um profissional médico e saber o que está acontecendo. Hoje nós temos condições de tratar, né, algumas situações de TDAH, de autismo e de outros tipos de transtornos que afetam, né, ainda na vida adulta, tá? É importante lembrar que muitos desses exames, né, acontecem com um acompanhamento médico, gente. Porque não existe um exame sanguíneo, né, através do sangue que possa detectar. Exames de imagem, exemplo, para detectar o autismo, né, para observar que a pessoa ela é autista, né, ela é autista. Não existe um tipo de exame de imagem ainda que ajuda nesse processo. Então tudo fica muito difícil, né, de poder relacionar. Então é uma luta diária, são pesquisadores do mundo inteiro tentando entender qual é esse processo, as origens desses transtornos. Mas enquanto nós não temos, né, nós temos aí a área médica que se preocupa em fazer alguns acompanhamentos para detectar. Por isso, gente, desde muito cedo é importante fazer a observação do seu filho, tá? Então, logo depois do nascimento, até antes, né, até no ventre materno, e observar, né, junto com o médico, junto com alguns especialistas das áreas competentes, para poder ver o que está acontecendo com essa criança, como está sendo essa gestação. E tem um vídeo, que eu vou colocar aqui, um cardzinho aqui, que vai falar sobre algumas triagens para autismo, tá, gente? Algumas triagens que começam aí nos primeiros meses de idade, de vida, nos primeiros meses de vida. E aí você pode fazer essa triagem até alguma certa idade, até o médico poder pegar esse material depois e dar uma olhada para ver esse acompanhamento, tá bom? É uma triagem que não é uma solução, não é uma falar assim, é uma resposta para poder ver se a pessoa tem autismo ou não tem. Não, não é isso. É uma triagem, tá bom? Mas vocês podem ver no card que eu vou deixar aqui para vocês, que é bem interessante também. Então, se você possui alguma dúvida sobre isso, você já é adulto, né? Se você já é crescido aí e você possui alguma dúvida em relacionado a essas questões,
E como é que eu vou perceber que eu possuo alguma coisa que está diferente em mim, né? Primeira coisa, gente, vocês têm que observar se isso atrapalha vocês, né? Vamos supor, eu tenho uma desatenção que é uma desatenção que me atrapalha no meu trabalho, né? Eu acabei perdendo alguns trabalhos por conta disso, ou eu acabo me estressando diariamente por conta de algo que eu não estou conseguindo fazer, mas que eu sinto que não é uma culpa minha, mas algo que acontece involuntariamente, né? Então, são sinais que pode te dar um alerta aí para que você possa procurar um profissional, tá bom? Gente, de qualquer forma, qualquer alerta ele é importante. Então, mesmo que você não tenha total consciência que possa ser um transtorno, procure um médico para tirar essa dúvida. Ah, David, também possui alguns medicamentos e eu não sei se eu tenho coragem de tomar, né, esses medicamentos, de receber esses medicamentos, de fazer uso. Olha, eu posso falar por algumas situações que eu já vi. Os medicamentos, quando bem utilizados, na dosagem correta, no tempo certo, eles são eficazes, eles ajudam demais nesse processo, tá, gente? Então, assim, não tenho medo de tomar medicamento. O único problema que eu vejo é nos abusos do medicamento. É aí que está o problema. Então, se você for fazer um uso adequado, né, para o seu organismo, tá tudo certo, gente. É uma maneira que nós temos de poder cuidar da nossa saúde e de nós mesmos. Esses dias, um amigo me ligou com uma dúvida, perguntando assim: é possível que eu tenha algum tipo de transtorno, como o TDAH? Né? Porque eu já notei algumas características próprias, né, de uma desatenção avançada, sabe? De perder o foco assim, de uma forma extrema em determinadas situações e que eu tenho dificuldade de voltar àquilo que eu estava fazendo, ou esquecer algum objeto durante muito tempo, ficar esquecido e você não lembrar, um objeto importante para você. Então são sinais que podem levar a uma dúvida. Né? E aí o que a gente vai fazer com isso? Né? Vocês já pensaram nisso, gente? Vocês já se observaram assim, com uma desatenção, um desfoque, ou com uma agitação além daquilo que a gente tem como controle? A gente consegue observar um descontrole, na verdade, dentro disso tudo? Então são sinais que a gente precisa observar. E será que é possível uma mãe que tem os seus filhos, que tem o seu trabalho, um pai que é executivo, né, que tem o seu trabalho aí, né? Esses dias um amigo meu também que mexe com obras, né, ele comentou que ele estava com algumas coisas estranhas e que ele já observava isso desde a infância dele, mas ele não sabia muito bem se poderia ser algum sinal de TDAH, né? Então, assim, é possível, gente, é possível que seja assim, tá? Por quê? O diagnóstico feito há alguns anos atrás, né, poucos anos, não precisa ser muito não, vamos colocar aí no mínimo 10 anos atrás, o diagnóstico que era dado, né, 10, 15 anos atrás, era um diagnóstico ainda meio que mais psicológico, né? E nós bem sabemos hoje que, se tratando de alguns transtornos, síndromes ou distúrbios, é necessário ter uma medicação para ajudar, né? Porque se trata de algum processo neurobiológico. Nós precisamos entender esse processo primeiro e dar, então, encaminhamento com o profissional médico e com também o profissional da psicologia e da psicopedagogia também, que é muito importante. Ah, então quer dizer então que a pessoa cresceu, ela está adulta e ela não precisa então do psicopedagogo. Mentira, gente, ela precisa sim. Em alguns casos, especialmente. Por quê? Alguns transtornos, síndromes ou distúrbios afetam diretamente a aprendizagem. E o psicopedagogo é aquele que vai te dar um caminho para que você possa voltar isso e tentar achar uma forma melhor de lidar com essas situações. Ah, David, mas eu já cresci, eu já tenho minha empresa, já tenho minhas coisas, e como é que eu consegui então lidar com isso? Você foi se adaptando, né? E eu acho que é uma das coisas mais difíceis, você se adaptar diante do bullying nas escolas, diante das suas dificuldades pessoais, né, dentro de casa, diante da sociedade que muitas vezes te condenou por você talvez ser desatento. E o mais, eu acho que o que mais deixa as pessoas pensando sobre isso é em relação, gente, à questão do eu não controlo isso. Né? Então, eu não controlo a minha desatenção, eu não controlo a minha hiperatividade, eu não controlo, muitas vezes,
a necessidade que eu tenho de estar sozinho, calado no meu canto. Então, o autista, né? Então, muitas vezes ele tem necessidade de estar sozinho. Vamos colocar um autista com Asperger, né? Ele tem uma socialização, está dentro do espectro, vamos colocar assim, acho que é melhor, né? Mas ele tem necessidade dele muitas vezes de ficar sozinho, apesar que ele consegue ficar um pouquinho lá porque ele se adaptou em ficar um pouco mais com as pessoas, mas ele não dá conta de ficar muito tempo, então ele vai para o canto dele. Então você foi se adaptando. Esses dias eu recebi uma mensagem que eu fui muito feliz de uma mãe, né, que trabalha como professora, tem a sua vida aí como a pessoa que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, da sua família, né, que trabalha, tem o seu trabalho como professora, mas que descobriu, né, através de exames, através de um acompanhamento, que possui transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, né? E aí ela mandou o seguinte: será que eu vou dar conta de uma pós-graduação? Será que eu vou dar conta de um mestrado? E eu posso dizer com toda clareza, gente, se você conseguiu chegar até onde você chegou, se você compõe uma família hoje, se você é professora hoje, você vai conseguir. Você já conseguiu, né? E eu acho que o mais bonito é isso. É quando a pessoa se desafia. Eu sou muito assim, eu gosto muito de desafios para poder crescer na vida. E eu fiquei encantado com essa mãe porque eu imagino as dificuldades que essa mãe teve, né, que essa mulher teve para chegar onde ela chegou. É possível sim estudar com TDAH, é possível sim passar numa faculdade e fazer o mestrado com TDAH. Eu sou TDAH. Não tem problema, gente. É um desafio, é mais um desafio na sua vida. Então você vai focando, usando seus medicamentos, fazendo um acompanhamento médico, fazendo um acompanhamento psicológico, psicopedagógico se necessário, e aí você vai se desenvolvendo muito bem, tá? TDAH, autismo e outros tipos de transtornos aí que afetam também na vida adulta. Tem cura, gente? Não tem cura, tá? Não é algo curável no momento. Então, existe tratamento médico, existe tratamento com medicamento que ajuda, sim, de uma forma muito, muito bacana e que a pessoa tenha uma vida normal, tá bom? Então, não se prenda às dificuldades que a vida te impõe. Eu acho que a gente tem que superar essas dificuldades. Então é isso, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e aí a gente vai conversando, tá? Beijo grande pra vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.